Vamos, meus amados irmãos, então orar. Hoje eu tenho um grande desafio essa noite. Eu vou precisar da sua paciência, concentração. A gente vai falar sobre um assunto bem facinho: dízimo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor sabedoria, pedimos ao Senhor graça, concentração, para que possamos, ó Deus, compreender bem, de maneira adequada, o que vai ser dito, com um coração aberto e ensinável, e que o Senhor me habilite, me capacite a pregar a Tua palavra com fidelidade, fazendo aplicações responsáveis, condizentes com o Teu desejo e a Tua vontade para a amada igreja. Peço que o Senhor nos dê um tempo de riqueza espiritual, em nome de Jesus, amém. Então, falar sobre dízimos é sempre um assunto complexo. Nós não tratamos este assunto em todo culto. As nossas igrejas raramente falam, inclusive, sobre esse assunto da questão da mordomia relacionada às finanças, mas em algum momento a gente precisa tratar, porque a Bíblia se trata de um assunto teológico importante e nós precisamos então nos posicionar diante daquilo que nós encontramos nas Escrituras e inclusive diante de alguns cenários que deturpam os conceitos, que exploram, como eu mencionei pela manhã, a generosidade das pessoas com teologias danosas, e nós precisamos então ter uma teologia bíblica equilibrada, e é o que nós vamos buscar fazer. Então nós vamos buscar responder algumas perguntas. Qual é a primeira vez que o dízimo aparece nas Escrituras? Quando ele aparece como lei, como princípio? De onde vem o impulso nos patriarcas para adorar? Como funciona o dízimo na lei mosaica? E se nós hoje podemos falar de dízimo nessa nova dispensação que nós vivemos na igreja? Então eu vou tentar trabalhar esses pontos com os irmãos. Eu vou montar um encadeamento lógico da teologia do Antigo para o Novo Testamento. Eu vou seguir os seguintes passos. Vou já antecipar os passos para você conseguir acompanhar de maneira lógica. Então, nós vamos compreender o dízimo antes da lei e na lei mosaica. Segundo passo, compreender o sacerdócio na lei mosaica e no Novo Testamento. Os irmãos vão entender o relacionamento entre dízimo e sacerdócio. Compreender o significado de casa de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Compreender o sacerdócio de Jesus Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e ter algumas conclusões sobre o dízimo no Novo Testamento e nos nossos dias. Essa é a nossa trajetória. Veja que só com esses tópicos eu podia pregar o mês inteiro, né? Então, muita coisa. Foi por isso que a gente escreveu um livro sobre o assunto. Então, eu tenho um livro sobre o assunto dízimos e ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana. Esse livro está esgotado já há algum tempo, estamos vendo a possibilidade de termos mais alguns à disposição, mas, por enquanto, quem tem, tem, né? Quem não tem, depois você pede ao pastor, acho que o pastor Hercácio tem. Pastor, eu queria ler teu livro, né? Aí, negocia com ele aí, né? Tá raro, viu, pastor? Alugar o livro aí. Ok, então vamos lá, vamos fazer as nossas construções. Vamos começar com o dízimo antes da lei. A primeira vez que a Bíblia então fala sobre dízimo, ela aparece, meus irmãos, num contexto, esse conceito num contexto de adoração, num contexto de gratidão.
Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, aqui é a primeira vez que nós vamos encontrar esta palavrinha, esta prática do dízimo nas Escrituras. Gênesis capítulo de número 14. Versículo 18 a 20. Eu não tenho tempo para explorar todos os contextos, pressuponho que os irmãos conheçam um pouco destas histórias. Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aqui, meus amados irmãos, nós temos um nome importante, o nome de Abraão, que é um personagem que toda a teologia vai estar se desdobrando a partir dele, e ele é o patriarca da nação de Israel. E nós temos uma cena muito curiosa, porque nesta cena, Abraão, então, está pela primeira vez, ele está inaugurando, dentre o povo de Deus, uma prática de adoração. Ele está entregando o dízimo. A palavra dízimo é literalmente a palavra, uma porção de 10%. Ele está entregando isto como tributo à adoração a um mediador, a um intermediário, chamado aqui de sacerdote, mas não é o sacerdote levita, porque o sacerdócio levítico só vai surgir no período da lei mosaica. Mas, para nossa surpresa, aparece um homem, um sacerdócio diferente, chamado de sacerdote segundo Melquisedeque. E este sacerdote, como o texto inclusive menciona, ele junta algumas atribuições. Ele é sacerdote e ele é rei. É interessante isso, porque mais à frente nós vamos ter um representante desse sacerdócio que também tem essas três funções. Vai ter a função profética, a função sacerdotal e a função real. Eu estou falando de quem? Jesus, os três ofícios de Jesus que aparece mais à frente. Então, este homem, ele então recebe das mãos do patriarca, então, o dízimo. Meus irmãos, não existia ninguém neste momento da história maior do que Abraão. A bênção foi dada para Abraão, Gênesis capítulo de número 12. Esse texto, ele antecipa a repetição da bênção que acontece em Gênesis 15. Abraão era o grande nome deste primeiro cenário, mas de repente aparece alguém maior do que Abraão, que nós não sabemos exatamente de onde ele surgiu, como ele surgiu, ele simplesmente surgiu. E Abraão, então, o reconhece, nós não entendemos exatamente como, mas Abraão o reconhece, e o discurso desse sacerdote, meus irmãos, é um discurso de reconhecimento do Deus que criou os céus e a terra. Ele tem um entendimento real do Deus Criador, do Deus Altíssimo. Melquisedeque conhece a Deus. Então, algumas coisas aqui para a gente pensar teologia, aprofundar teologia. O quê? De onde Abraão aprendeu que deveria adorar a Deus a partir de 10% daquilo que ele recebeu?
Percebe que o texto não diz? O texto não nos dá muitas explicações, não nos fala muitas coisas sobre Melquisedeque, não nos diz como Abraão conheceu Melquisedeque, como ele reconheceu ele como sendo um sacerdote, e de onde veio esta prática do dízimo em Abraão. Nós temos alguns implícitos importantes, meus irmãos. Quando a gente fala de implícito na teologia e na literatura, nós estamos falando de informações nas entrelinhas, que elas não estão explícitas, claras, narradas, mas que espera-se que quem lê entenda as entrelinhas. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, quando Gênesis foi escrito, quando Israel leu este capítulo, capítulo 14 de Gênesis, onde Israel estava? Israel estava prestes a entrar na terra prometida. A nação de Israel já tinha a lei. Moisés já tinha dado para eles os preceitos da lei e do dízimo. Então, todos aqueles que estavam ouvindo pela primeira vez essa história, e que Moisés, foi informado por Moisés, né, que Abraão deu o dízimo, o impacto é: o nosso patriarca adorou como nós adoramos. O nosso patriarca também deu o dízimo. Abraão é um exemplo de adoração, de consagração, de gratidão, porque a lei regulamentava justamente o dízimo. E Abraão, ele aparece antes da lei já com esse tipo de prática, isto é, um implícito. Como Abraão sabia que deveria dar o dízimo? Nós entendemos, o texto não nos informa, mas de alguma maneira ele já tinha a informação de que era assim que Deus se agradava. Nós vemos isso não só em Abraão. Deixa eu apresentar para vocês alguns implícitos. Quando o primeiro casal peca no jardim, eles então produzem uma vestimenta para si. E aquela vestimenta não foi aceita por Deus. E Deus então agora prepara uma outra vestimenta com peles de animais e coloca sobre eles. Os irmãos lembram disso? Então, para que houvesse peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva, então houve um ato sacerdotal. Não temos ainda sacerdote, mas animais morreram para que aquelas peles fossem colocadas sobre eles. Ou seja, a nudez, que no desenvolver da teologia bíblica vai ser um símbolo para o pecado, a nudez ela só pode ser coberta por derramamento de sangue. Isso é teologia implícita. Isso é o que significa o primeiro casal ser coberto por peles de animais. Todos os judeus que ouvissem isso entenderiam, porque eles usavam as peles de animais para se cobrirem, que se tratava de um ato sacerdotal. Quando você avança um pouquinho para Gênesis 4, você já se depara com outro implícito. Veja, vários implícitos antes de Abraão. Você tem ali a história de Caim e Abel. E aí você tem aquela história em que Deus aceita a oferta de Abel, rejeita a oferta de Caim. E tem um detalhe importante, porque é dito que a oferta de Abel, ela é uma oferta constituída de primícias e gordura dos animais. Essa dupla, primícias e gordura, todo mundo que conhecia a lei de Moisés entenderia e identificaria automaticamente, porque na lei de Moisés a gordura era queimada sobre o altar e inclusive ela subia a Deus como aroma agradável. Então todos entenderiam o que Abel fez, ofereceu a Deus exatamente aquilo que Deus queria, aquilo que agradava a Deus. Você tem aqui uma espécie de pré-lei antes da lei. Você tem informações que o povo de Deus tem antes
da lei ser estabelecida, constituída, a maneira deste povo que viveu antes da lei agradar a Deus, viver para Deus. Um outro exemplo de implícito que você nota, Noé, a arca, e aí você tem ali uma linguagem esquisita. É dito que você vai ter um par de cada animal entrando ali, macho e fêmea, mas de um determinado tipo de animal você vai ter 7 casais entrando. E qual é a característica desses animais que entram em pares de 7? Animais puros. Está escrito lá, animais puros. E a pergunta que não quer calar é: o que significa animais puros? Noé entendeu? Entendeu. Quando a arca descansa no Ararat depois, qual é a primeira atitude de Noé? Faz um altar e sacrifica. E nós nos perguntamos, ele sacrificou, e de onde ele aprendeu que sacrifício agradava a Deus? De onde ele aprendeu que ele podia matar os animaizinhos que Deus conservou na arca? Animais puros, meus irmãos, era a linguagem da lei, era a linguagem litúrgica. Todos entenderiam, quando estivesse diante da história de Noé, que a mesma informação que Moisés recebeu, a revelação de Moisés sobre os animais puros em quesitos dietéticos e litúrgicos, Noé já tinha na arca. E aí o sacrifício era feito de animais puros. Tudo isso é implícito. O dízimo, da mesma maneira. Abraão, então, ele sabia de alguma forma e de alguma maneira como louvar e agradar a Deus daquela forma. Não se trata simplesmente de trazer de uma cultura pagã uma prática e basicamente importá-la para o culto a Deus. Se trata, meus irmãos, de entregar a Deus aquilo que agrada a Deus. E quem nos diz o que agrada a Deus é o próprio Deus. Deus não quer criatividade de nós. Deus quer o quê? Obediência. Obediência. Então, Abraão ali, ele entrega o dízimo exatamente como Deus deseja. Essa é a primeira vez que aparece aqui o dízimo, antes da lei. Aparece o dízimo como um princípio de gratidão, um princípio de adoração, porque Deus nos deu a grande vitória contra os reis, porque Deus despojou todos aqueles povos, nos abençoou. A nossa maneira de adorar a Deus é material. A nossa maneira de adorar a Deus é retribuindo o sacerdote de acordo com os bens, ou de maneira proporcional àquilo que Deus nos concedeu. É o que nós aprendemos logo em Gênesis 14. Nós vemos, meus irmãos, quando avançamos, que não foi apenas o patriarca Abraão que deu o dízimo antes da lei mosaica. Nós vamos ter também uma outra passagem em que um outro patriarca também dá o dízimo. Trata-se de Jacó. Avança um pouquinho para Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 20. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus,
e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então, o que nós estamos percebendo? Que agora nós temos o neto de Abraão também adorando a Deus da mesma maneira que o seu avô. Se trata, meus irmãos, basicamente de uma prática herdada, de uma prática que está passando de pai para filho por tradição oral. Jacó aprendeu com seu avô o que agradava a Deus. O capítulo 28 de Gênesis é o capítulo da aliança de Deus com Jacó. E é o famoso capítulo da visão da escada, em que Deus, então, está ali com Jacó, um pacto, uma aliança. Ele é, meus irmãos, Israel. Lembra que Jacó é Israel. E a partir de Jacó, as 12 tribos virão. Então, o que acontece? Nós temos aqui Jacó num pacto, numa aliança com Deus. Deus dá a ele uma missão. E ele diz: se o Senhor for comigo, se Deus me abençoar, se Deus cuidar de mim, a maneira de adorá-lo será através do dízimo. Eu vou separar o que eu tenho e vou dar a 10ª parte para Deus. Então, meus irmãos, uma resposta material a Deus. Deus não precisa do dízimo, Deus não precisa dos recursos de Abraão, de Isaac ou de Jacó, mas eles fazem questão. Veja que é uma iniciativa de Abraão, veja que é uma iniciativa de Jacó, de corresponder às bênçãos de Deus, às vitórias de Deus, com bens materiais. É o que acontece aqui. Lá em Abraão, nós vimos 2 elementos. Nós vimos o dízimo aparecendo pela primeira vez, mas nós vimos também o sacerdócio aparecendo pela primeira vez. É a primeira vez na Bíblia que aparece um sacerdote, mesmo não sendo levítico, mesmo sendo o sacerdócio segundo Melquisedeque, mas até esse momento nós temos atos sacerdotais, como o de Deus, como o de Abel, mas não temos sacerdotes. Aparece em Gênesis 14. E agora aparece aqui um outro elemento além do dízimo. Aparece a casa de Deus. É a primeira vez na Bíblia que você tem essa expressão, a casa de Deus, que é mencionada aqui agora por Jacó. Dízimo, sacerdote, casa de Deus. Vai juntando as pecinhas, porque elas são importantes para montar o teu quebra-cabeça teológico. Isso não está acontecendo por acaso. Isso, meus irmãos, é um desenvolvimento de uma teologia, é uma riqueza teológica, o que nós estamos percebendo aqui. O John Owen, ele diz algo bem interessante quando ele faz um comentário sobre a passagem de Hebreus, que lida justamente com o sacerdócio. Ele diz: adoração por meio da entrega do melhor e do primeiro pertence à ordem da criação, não à ordem cerimonial. Fantástico, espetacular. E isso pertence à ordem da criação, não à ordem legal. Quando ele fala cerimonial, ele está falando da lei mosaica. Ele está dizendo que a prática de entregar dízimo, a prática de agradecer e adorar a Deus com bens, isto é anterior à lei, isto é da ordem criacional. Muito rico e muito pontual. Depois disso, meus irmãos, nós chegamos agora no dízimo na lei mosaica. A lei mosaica, ela vai desdobrar e desenvolver esse conceito primário que nós temos ali com Abraão e com Jacó. A lei, meus irmãos, não cria o conceito de dízimo, ele já existe anteriormente, como eu mencionei, mas a lei mosaica, ela vai organizar e ela vai mostrar a funcionalidade do dízimo dentro agora da nação. Não se trata mais
de apenas personagens, patriarcas. Se trata agora de Israel, da nação, das 12 tribos. E agora eu vou ter basicamente a sistematização daquilo que os patriarcas fizeram, dentro agora de toda a nação que descende desses patriarcas. Como eles deveriam fazer? O que eles deveriam fazer? Então, a partir agora de uma nação formada e criada por Deus, e que tem uma legislação própria, inclusive civil, vai ser preciso que sejam dadas algumas informações. Nós vamos encontrar na lei mosaica o dízimo aparecendo em 3 aspectos. Ele aparece em Números 18, não vou estar lendo cada passagem por questão de tempo, mas os irmãos que quiserem anotar podem ficar à vontade. É o dízimo levítico, ele aparece para sustento dos sacerdotes, sustento para manter os levitas. Isso aparece em Números 18, versículos 21 a 24. Nós temos um outro dízimo que é mencionado na lei, que é o dízimo festivo ou dízimo celebrativo, que era o dízimo, os 10%, que era recolhido agora para, então, que as festividades acontecessem no meio da nação. E nós temos também o dízimo para os pobres. O dízimo dos levitas e das celebrações era um dízimo que acontecia para manutenção do ano. Então, ele era tido uma vez por ano para manter o ano. O dízimo para os pobres era um dízimo trienal. Ele só acontecia de 3 em 3 anos. E o propósito era destinar recurso para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, para que pudesse haver suprimento para todos que estavam ali na nação. Então perceba que se trata inclusive de cunho social, de ajudar necessitados, de pobres dentro de uma nação. Como então a nação iria socorrer os necessitados? Nós estamos falando, meus irmãos, de uma nação como o Brasil, por exemplo, que tem toda a sua legislação. Este é um contexto teocrático. Eles não têm reis. Lembra que os reis vão vir bem depois dos juízes. Aqui não tem. Aqui você tem basicamente Deus à frente, governando o povo através dos sacerdotes, através dos profetas. E a maneira de Deus criar ali uma certa equidade e ajudar os pobres, necessitados, viúvas, estrangeiros que estavam ali passando dificuldade, era também através do dízimo. O dízimo na lei, meus irmãos, é uma expressão do cuidado de Deus com o seu povo e com os seus servos que estavam ativamente e diretamente servindo no santuário, no templo. O princípio permanece, nós iremos notar mais à frente. O que é santo ao Senhor continua sendo consagrado a Deus. Na lei mosaica, temos esses 3 tipos de dízimos, mas precisamos aí entender bem tempo e propósito, como eu estou mencionando aqui para os irmãos. Então, os israelitas não entregavam 30% dos seus recursos todo ano, porque 2 desses dízimos eles eram anuais, mas um era trienal, de 3 em 3 anos. Se você fizer a média, então um judeu contribuía para a nação de Israel, o que inclui sustento civil, sustento social dos pobres, dos necessitados, sustento do templo e das festividades da nação, com 23% em média. Porque como um desses dízimos ele é trienal, então se trata de 3% mais ou menos ao ano. Então você teria ali um total por ano
de 23%. Isso era o dízimo dentro do contexto de Israel. Veja, no contexto abraâmico, nós temos basicamente 10%, no contexto de Jacó, basicamente 10%. Mas agora, quando eu tenho uma nação complexa, instituída, quando eu tenho um templo que não existia ainda no contexto de Abraão, de Jacó, quando eu tenho toda agora uma tribo, a tribo dos levitas, que deveria ser mantida, todo um contexto, então é preciso que haja agora uma regulamentação, uma sistematização, um aprofundamento a respeito dos dízimos. O que nós temos aqui? Nós temos basicamente um princípio moral anterior à lei, um princípio criacional de dar a Deus, corresponder a Deus com os nossos bens, como uma forma de gratidão e adoração. Você encontra isso lá em Jacó: de tudo o que Deus me der, certamente darei o dízimo, como um princípio de adoração. E você vai ter a aplicação legal, civil, cerimonial da lei, os aspectos da lei mosaica, e nós entendemos que a lei mosaica é temporal, é temporária. Ela servia para a nação de Israel. Ela tinha um propósito de regulamentar e separar, inclusive, a nação de Israel das demais nações. Nesse sentido, os múltiplos dízimos da lei mosaica, que servia como propósito de abastecer e patrocinar os sábados, as festas solenes, o sacerdócio levítico, isto realmente foi temporário. Isto não faz mais sentido num contexto como o nosso, um contexto de igreja, em que nós não temos mais uma nação para ser mantida com uma espécie de tributo estatal, que era o dízimo para a manutenção do povo, dos pobres, das viúvas, do sacerdócio, do templo. Então, nesse sentido, este aspecto da lei dentro do contexto de Israel, isso, meus irmãos, perde a função quando Deus deixa de lidar com uma nação como Israel. Quando não existe mais templo, não existe mais tabernáculo, não existe mais a nação, então aquele aspecto do dízimo sistematizado, civil, ele perde completamente o sentido. De fato, se a nossa base para dar o dízimo fosse a lei de Moisés, como alguns irmãos argumentam, não dou mais o dízimo porque eu não estou debaixo da lei de Moisés. De fato, você não está mais debaixo da lei de Moisés, porque se você estivesse debaixo da lei de Moisés, não era 10% que você deveria dar, não. Era quanto? 23%. Se você estivesse debaixo da lei de Moisés, a exigência para você não era 10%, não. Então, todas as vezes que se diz assim, não dou o dízimo de 10% por causa da lei, você não entendeu nem a lei. Sim, a lei não está exigindo de nós 10%. Isso é princípio bíblico que aparece em Abraão, que aparece em Jacó e é desenvolvido na nação de Israel para atender todo o seu contexto civil e cerimonial. Então, certamente nós não estamos debaixo da lei. Você pode dizer, eu não dou o dízimo de 23%, ou eu não dou o tridízimo, porque eu não sou Israel, porque eu não sou judeu. Ótimo. Segura isso aí que vem implicações daqui a pouquinho. No caso de Israel, o dízimo ou os dízimos, eles não fazem mais sentido, porque nós somos dispensacionalistas como batistas. E entendemos, meus irmãos, que a lei mosaica não vigora mais nos nossos dias. Nesse sentido, o caráter do dízimo
dentro da lei mosaica não faz mais sentido, porque agora a nação que Deus trabalha é uma nação espiritual, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, uma nação separada, mas espiritual. Deus hoje trabalha com os filhos de Abraão pela fé, e não os filhos de Abraão, nação de Israel. Isso aqui é um imbrógliozinho que tem muita coisa para construir e desconstruir, mas de uma maneira bem sucinta é isso. Deus hoje trabalha com a igreja e não com a nação de Israel, como trabalhava. Nesse sentido, realmente a lei passou. Nós não damos dízimo por causa da lei, não faz o menor sentido, e nem é 10% na lei. O sacerdócio, vamos entender um pouquinho isso aqui. Lembra que o sacerdócio aparece em Abraão e o sacerdócio aparece também na lei. Então, na lei, nós temos agora um novo tipo de sacerdócio, é o sacerdócio levítico. Então, o sistema mosaico, ele é um sistema complexo, é um sistema que visa atender ali as tribos, através de uma tribo escolhida que Deus os tem para si no lugar dos primogênitos dentro do Antigo Testamento. E Deus estabelece uma linhagem sacerdotal, que seria a linhagem, então, dos levitas, homens consagrados num serviço direto do tabernáculo, do templo. Meus irmãos, não faz sentido nenhum chamar grupo de louvor, coral de igreja de levita, viu? Pode parar. É por causa, às vezes, dessa judaização da igreja que a gente colhe depois consequências com o judaísmo messiânico e loucuras aí afora. Então vamos parar com isso. A gente não celebra Páscoa, Páscoa é uma festa judaica, a gente não tem levita, isso não faz o menor sentido para a gente celebra a ceia do Senhor utilizando o período da Páscoa, é outra coisa. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Nós somos igreja, nós não somos Israel, nós não matamos cordeiro na Páscoa. Podemos até usar isso em algum momento em uma escola bíblica como algo didático, né? Ensinar como eles celebravam a Páscoa, mas a gente não celebra a Páscoa, a gente não faz um culto com um cordeiro morto, porque o nosso cordeiro já morreu, é Jesus Cristo. Então, e o que representa Jesus não é um cordeiro morto no meio da igreja, não. É o quê? É o pão e o suco da videira. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então a gente segue as normas bíblicas. Então, cuidado com algumas confusões que podem aparecer e surgir no nosso meio. Como eu disse, se é algo de escola bíblica, didático, não tem nenhum problema, né? Alguém vem e mostra como era a estola sacerdotal, como funcionava. Isso é uma coisa. Outra coisa é termos um culto como este, vamos celebrar a Páscoa judaica. Não, não vamos celebrar a Páscoa judaica, isso não faz o menor sentido. Nós não somos a Igreja Universal. Lembra que a Igreja Universal foi até o extremo de construir o templo lá em São Paulo, né? Então eles se vestem como sacerdotes, levitas e tudo. Qualquer um que lesse a Bíblia e entendesse minimamente, não entrava nem lá. Diz, não, meu amigo, aqui a heresia é só em olhar, né? Não precisa nem ouvir, né? Só em olhar eu já sei que está tudo errado aqui nesse negócio. Pois é. Então, o sistema mosaico ele vai estabelecer essa nova linhagem de sacerdotes. Número 18, né, vai falar dos sacerdotes e diz que os dízimos eles deveriam manter os sacerdotes. Deuteronômio 18, dos versículos 1 a 5. O Senhor é a herança dos sacerdotes. Lembra que os levitas nem tinham porção de terra. Levítico 26, versículo 30, Levitas, livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro dos levitas. É o livro, então, dentre do Pentateuco, ele é o livro do sacrifício. Ele é o livro mais importante do Pentateuco. Você tem Gênesis, Êxodo, quem está no meio? Levítico. E depois? Números de Deuteronômio. Ele está no meio, não é por acaso. É uma estrutura dentro do Pentateuco de ênfase no sacerdócio, ênfase no templo. E aí ele recebe o nome dessa tribo, a tribo dos levitas. Eu preciso entender bem a leitura que eu estou fazendo do Pentateuco para que eu entenda aí toda a ênfase do livro de Levítico. Quando você chegar em Levítico, aí você tem que parar
e entender aí toda a riqueza que tem lá. E Levítico 27, versículo 30, diz: todos os dízimos da terra são do Senhor, separados, santos ao Senhor, e tinham o propósito de sustento dos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles eram mantidos pela fidelidade do povo. Se o povo deixasse de dar o dízimo, o que acontecia com os sacerdotes? Acabava a adoração. Aconteceu isso alguma vez na Bíblia? Quem lembra? Aconteceu. Neemias. Os sacerdotes foram todos embora. Por quê? E Neemias vai dizer: porque o povo suprimiu os dízimos e as ofertas. E não tinha mais como os sacerdotes ministrarem, sobreviverem. Eles precisaram trabalhar. E aí eles saíram para sustentar a família deles. Porque o povo agiu com infidelidade. O livro de Neemias é riquíssimo, né? Esse livro pós-exílico, e nos traz essa pérola. Os sacerdotes são mantidos pela fidelidade do povo de Deus no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar um elemento que permanece, que é o elemento do sacerdócio. Então, nós não encontramos no Novo Testamento sacerdotes segundo a linhagem dos levitas. Isto passou, isso está dentro do contexto mosaico. Mas o povo de Deus, nós, a igreja, ela é chamada, sabe como? Sacerdotes. Lembra do texto de 1 Pedro 2,9 que eu mencionei? Raça eleita, somos o quê? Sacerdócio real. Daí vem um distintivo batista regular, que é o sacerdócio de todo crente, que combate o sacerdotalismo da igreja católica do período medieval, que alguém só poderia ir a Deus através do sacerdote da igreja. E nós vemos nas Escrituras que, quando eu chego no Novo Testamento, agora todos nós somos sacerdotes. E somos sacerdotes e temos todos nós responsabilidades, inclusive de sacrificar. Nós ainda sacrificamos, não exatamente como o Antigo Testamento, mas somos sacerdotes. E os irmãos lembram, por exemplo, de Romanos, capítulo 12, que vai falar sobre o sacrifício que nós devemos fazer. Os irmãos lembram? Então, o sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, vida de santidade, dizer não ao próprio eu, militar e lutar com unhas e dentes para que possamos entregar a igreja diante de Cristo sem ruga e sem mácula. Isso é sacrificial. Isso mostra que vida cristã exige sacrifício. Você não vem para a igreja para ouvir: olha, vida cristã é bem-estar, é sol na praia e rede com água de coco. Você não vai ouvir isso numa igreja séria. Você vai ouvir: é sacrifício. Todos se sacrificaram, todos. Lembra de Hebreus 11? Uns foram cortados ao meio, outros foram apedrejados, e Hebreus 12 vai dizer: a nossa luta é até o sangue. Dificílimo, uma luta enorme. Sacerdotes que continuam ainda fazendo sacrifícios. Isso nós encontramos no Novo Testamento, com as devidas adequações. Não é o sacerdócio levítico e não é o sacrifício da lei, porque a lei passou. Então, mas continuamos com os conceitos ainda. Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 5, diz que Cristo nos fez reino e sacerdotes. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 22, é dito que nós todos agora temos acesso ao Santo dos Santos. Não somos só sacerdotes, somos sumos sacerdotes. Então nós temos acesso àquilo que só o sumo sacerdote, um sacerdote dentre os demais sacerdotes tinham. Então,
tudo foi aberto para nós. Então somos grandemente privilegiados por viver na era da igreja. Eu falei ontem que ser Israel é um grande privilégio, né? Israel foi muito abençoado comparado ali com o rico da parábola. E nós que viemos depois, que estamos agora dentro desse contexto de igreja, somos muito, muito enriquecidos, muito mais abençoados até do que eles foram, porque nós estamos vendo a consumação de muitas das promessas, nós estamos experimentando de algumas coisas que eles só aguardavam e a igreja ver a conclusão dela. Nós todos podemos entrar no Santo dos Santos, isso era sonho de todo menino em Israel. Ele via que só uma pessoa podia entrar lá. Já pensou se você fosse criança, na época? Aí você olhava e dizia, eu quero entrar onde? Quero entrar lá. É lá onde aquele entra. Só ele pode entrar. O que tem lá? E nós sabemos que ali ficava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava diretamente. E hoje nós temos acesso à presença de Deus de uma maneira direta. Então isso é uma grande bênção, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que não precisa mais ser salpicado sobre o propiciatório, porque já houve uma propiciação por nós no sacrifício de Jesus. Riquíssimo, belíssimo e muito profundo teologicamente falando. Além disso, nós temos os sacerdotes que são líderes na igreja, e eles também recebem essa titulação sacerdotal. Isso é muito interessante. É uma espécie de duplo sacerdote. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote como todo o povo de Deus, ele é tratado de uma outra forma, de uma outra maneira. Veja Romanos 15, versículo 16. Romanos 15, versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que nós estamos percebendo, meus irmãos, Paulo descreve seu ministério apostólico basicamente como um ofício sacerdotal do Evangelho de Deus, apresentando os gentios como uma oferta agradável a Deus, linguagem do Antigo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 9, avança um pouquinho. Primeiro Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Ele está falando de quê? Antigo Testamento, contexto levítico. Agora veja o versículo 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Assim como acontecia no Antigo Testamento, que Deus se utilizava das 11 tribos para sustentar os sacerdotes levitas que tinham a vida dedicada no serviço do altar. Paulo está dizendo, eu vou agora, como se Paulo estivesse aqui mostrando o que Deus está dizendo. Agora, nesse novo contexto, eu vou usar o meu povo, os demais sacerdotes, para manterem o sacerdote. Assim como eu fazia, eu vou fazer. Então, vai ter provisão, vai ter sustento. Então, essa ideia de manter um pastor financeiramente, inclusive como Paulo diz, aquele que se afadiga na palavra e administra bem,
com dobrados honorários. Honorários ali é a palavra dinheiro em grego. É reconhecimento com bens materiais. Não é tapinha nas costas e vou orar por você, não. Porque a oração é muito valiosa, o reconhecimento também, mas a gente precisa comer. E Paulo está ensinando a ideia de manter um pastor não é humana, é divina. Foi Deus que instituiu no Antigo Testamento uma tribo, escolheu, separou, disse é minha e vocês têm que manter eles. No Novo Testamento, do mesmo jeito. Paulo está dizendo, olha, eu vou chamar algumas pessoas para estar na comissão de frente, para pastorear e cuidar das minhas ovelhas, ensinar, pregar, estar com elas. E Paulo vai dizer, inclusive, nesse texto, depois você pode ler com mais calma, será muito que aqueles que abençoam vocês espiritualmente colham de vocês bens materiais? Quando Paulo pergunta se será muito, Paulo está dizendo, será que você não entende o valor das bênçãos espirituais? Se você está com um problema de abençoar financeiramente quem te abençoa espiritualmente, você não entendeu nada. Você não conseguiu compreender ainda que a nossa herança é espiritual, é a nossa grande riqueza. Você ainda está apegado, como eu falei hoje pela manhã, à avareza, a consumismo, hedonismo, bem-estar. Você não entendeu ainda. Então, meus irmãos, o que a igreja faz na vida de alguém é algo belíssimo, riquíssimo, e que não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague a nossa salvação, não tem dinheiro no mundo que pague a nossa edificação espiritual. Todas as vezes que eu vejo alguém falar mal da igreja de Cristo, eu sei que a igreja ela é imperfeita, porque ela é constituída de pessoas como eu e você. Nós somos imperfeitos, todos nós. Temos nossas limitações, estamos progredindo, caminhando, mas não chegamos lá ainda. Mas todas as vezes que eu vejo alguém falando mal da igreja, e fazendo, inclusive, lançando injúrias contra a igreja de Cristo, sendo desonestos com a igreja de Cristo, isso me dói o coração, porque eu sei o que é a igreja de Cristo. Eu sei do que a igreja de Cristo é capaz. Essa igreja não está há 19 anos nesse bairro por acaso. Não está. Muita lágrima, suor, talvez até sangue, mãos calejadas, tem nos irmãos para que vocês tenham isso aqui, estejam fazendo esse trabalho aqui. A igreja do Senhor é belíssima, é riquíssima. Meus irmãos, se não fosse a igreja do Senhor na minha vida, eu não sei nem onde é que eu estava. Agora, nesse momento, eu não sei nem onde é que eu estava. Deus me salvou e me deu uma família espiritual. Lembra que Deus diz que neste mundo eu considerei a vocês, darei a vocês muitos pais, mães, filhos, filhas. Isso é igreja, isso é família. Igreja é família. A metáfora da família é a metáfora da igreja. É uma grande bênção. E Paulo está dizendo, será que você não coloca a mão na sua consciência e não entende que abençoar líderes espirituais que se afadigam e, como Hebreus diz, velam por tua vida, é o mínimo que você pode fazer? É gratidão a Deus, cuidar daqueles que Deus chamou, que Deus escolheu. Eu nem sei como vocês cuidam do pastor Cássio e de pastor Alberto, eu nem perguntei para eles. Aqui eu estou carreira solo. Se os irmãos cuidam bem deles, amém. Saiba que vocês estão exatamente no centro da vontade de Deus, porque Deus levantou um povo no Antigo Testamento para suprir seus servos, e levantou um povo no Novo Testamento para suprir a sua igreja. É assim mesmo que deve ser. Não pode haver necessidade de bens materiais para aqueles que abençoam a sua vida espiritualmente. É o que Paulo está ensinando. O princípio não é legalismo, o princípio do dízimo,
ele é um princípio litúrgico, é um princípio do contexto da gratidão e adoração. Deus sustenta sua obra por meio da fidelidade do seu povo, no Antigo e no Novo. É assim que Deus faz. E é um privilégio para nós participar disso. É um privilégio. Um privilégio saber, Deus poderia manter e sustentar a sua igreja pelo poder dos anjos. Poderia ou não? Poderia. Poderia. Mas Ele quer que você tenha galardões. Ele quer te abençoar. Ele te dá dons, dotes, capacitações. Ele permite que você se desenvolva profissionalmente para que você seja usado, abençoado, materialmente e espiritualmente. Assim como os levitas dependiam do altar. Lembre-se, os ministros do evangelho dependem do altar. E isso não é uma ideia humana, isso é a ideia de Deus. Ir contra isso, meus irmãos, é ir contra o projeto igreja. A igreja é constituída de seus membros e de seus oficiais. Eu não tenho o direito de reinventar a igreja. Ele diz, não, para mim, igreja é de outro jeito. Não importa o que você pensa de igreja. Não importa o que é igreja para mim. O que importa é que é igreja para Deus. Nós estamos aqui para ser igreja aos moldes de Deus. E não aos moldes do pastor Carlos. Eu chego na igreja e digo, agora vamos reinventar a igreja. Agora a igreja é coach. Vamos reinventar tudo. Olha, Deus só quer obediência. Não vai com muita criatividade não, que tu faz besteira. Seja obediente. Cuida da tua vida espiritual. Cuida das ovelhas que estão à tua disposição. Seja igreja. Sejamos igreja aos moldes de Deus. Esse é o nosso sucesso, meus irmãos. Não é ser parecido com uma empresa bem-sucedida. Não é ter a cara que o mundo gosta. Não é ter um perfil que atrai as pessoas. É ter um perfil que agrada ao coração do nosso Deus. É só isso. É só isso. E nós estamos percebendo que Deus institui detalhes, como Ele deseja ser adorado aos moldes de Caim? Não. Caim ofertou a Deus? Sim ou não? Ofertou. Deus recebeu? Aí eu pensei que tudo que eu desse, Deus tinha que receber, porque eu não estou dando. Deus não quer ter o resto não, meu irmão. Pega o teu resto e fica para tu. Deus não quer ter o resto não. Lembra de Malaquias? Sacerdotes, o povo estava fazendo o quê? O povo estava pegando os animais lá, que eram dilacerados, as ovelhas dilaceradas pelos lobos, doentes. O que eles estavam fazendo? Já que eu tenho que sacrificar, deixa eu levar aqui o que não dá mais certo para mim, né? Aí eu vou lá e entrego lá. Aí o que é que os sacerdotes estavam fazendo? Para não ter problema com o povo, o que é que o sacerdote fazia? Traga aqui, eu sacrifico. Aleijado, coxo, não importa. Traga aqui, a gente dá um jeito aqui. O importante é você trazer. A Deus diz, entrega para o teu governador o que tu está trazendo para mim. Pega o que tu está trazendo para mim e vai entregar para a liderança aí. Vai entregar para o prefeito. Vai lá, entrega lá o que tu está me entregando. Vê se ele se agrada com o que tu está fazendo. Será que o nosso Deus vai se agradar de deixarmos e entregarmos para Ele o nosso pior, o nosso resto, aquilo que não serve nem para nós? Meus irmãos, eu tenho visto algo e que eu preciso denunciar. Às vezes, eu entrego para a igreja algo em perfeito estado e bom, isso acontece. Mas às vezes eu entrego para a igreja um armário que eu nem quero mais na minha casa e nem presta mais, e eu digo assim, dá para a igreja. Sacerdote não receba não. Não receba animal aleijado na igreja não. Traz roupa tudo furada, esculhambada, e diz, dá aí para os seminaristas, ou então para quem está precisando. Receba não. Recebo não.
Sebo não. Bota no teu filho. Bota essa camisa e vai para o shopping. Por que que para ti, para a tua família é tudo novo? Para a igreja do Senhor é os restos que tu não quer mais. Isso é consagração? Isso é piedade? Isso é seriedade? Por que que eu não visto uma coisa e dou para o meu próximo que deveria amar algo que nem eu quero vestir e calçar? Deus não quer o nosso resto, Deus não precisa de lixo. A casa de Deus não é o lixão de Juazeiro do Norte. Coloca num caminhão e manda para o lixão. Não deposita na igreja. Nós estamos entregando para o Senhor, Criador de todo o céu e toda a terra. Temos que ter visão do que estamos fazendo. Eu sei que o que eu estou dizendo é forte, mas esta é a seriedade que o povo de Deus precisa ter, meus irmãos. Esta é a visão, é a consagração, é o reino do nosso Deus. Os irmãos lembram de Ageu? Eles tinham casas apaineladas enquanto o templo estava em escombros. O povo de Deus já fez isso. Não imitemos o que não presta. Vida de consagração é assim. Você já percebeu como era o templo de Israel? Qual era o material que Deus pedia para o templo, para o tabernáculo? Você lembra? Eu quero ouro, eu quero madeira de acácia, eu quero prata. Pronto, é assim que as coisas são feitas para Deus. É o nosso melhor. Corações consagrados, corações voltados para Deus. Não para que a gente se orgulhe de ter um templo bonito. Não, o propósito não é se orgulhar em bens. O propósito é mostrar que os nossos bens estão aqui como uma adoração por reconhecimento ao Deus que nós temos, a grandeza que nós temos. É isto, meus irmãos. Então, o que nós estamos vendo? Estamos percebendo que nós temos sacerdotes no Novo Testamento. Casa de Deus nós temos no Antigo Testamento, como eu mostrei para os irmãos em Jacó. E o próprio tabernáculo era chamado de casa de Deus. O templo foi chamado de casa de Deus. Lá em 2 Samuel 7 foi dito que Davi desejava edificar uma casa para o Senhor, mas ele não vai permitir, será Salomão. Então, primeira vez que aparece é em Jacó, ligada a dízimos. No Novo Testamento também a igreja, ela é chamada de casa de Deus, muitas passagens. 1 Timóteo 3,15, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Efésios 2 vai falar da casa de Deus, o edifício, o santuário do Senhor. 1 Pedro 2 vai nos chamar de casa de Deus, vós sois casa espiritual. Então nós temos muitas passagens, meus irmãos, trazendo para nós que somos também casa de Deus. Então, Antigo Testamento, nós temos sacerdócio. Novo Testamento, temos sacerdócio? Sacerdote, de duas categorias, inclusive. Antigo Testamento, temos casa de Deus, mantida pelo povo de Deus. Novo Testamento, a igreja é chamada de casa de Deus? Também é chamada de casa de Deus. No Antigo Testamento, em Gênesis 14, nós temos um sacerdócio diferente, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Esse sacerdócio acabou, meus irmãos? Abra aí em Hebreus 7. Estou concluindo a mensagem. Quem perseverar até o fim é salvo. Hebreus 7. Aliás, os que recebem dízimos, são homens mortais, falando dos levitas, né? Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive.
De quem ele está falando? Quem é o sacerdote que Hebreus está falando? Que é da linhagem de Melquisedeque, e é um sacerdócio que é permanente, não é um sacerdócio que se passa, como foi os levitas. De quem ele está falando? Jesus. Então, Abraão, ele deu o dízimo no sacerdócio de Melquisedeque. Meus irmãos, nós temos aqui alguns elementos, junta aí as pecinhas e monta o mapa agora. Antigo Testamento, temos sacerdote. Novo Testamento, temos pastores. Antigo Testamento, casa de Deus, templo, tabernáculo. Novo Testamento, casa de Deus, igreja. Isso se mantém. Antigo Testamento, nós temos o sumo sacerdote, Arão, os sacerdotes, seus filhos. Novo Testamento, nós temos Cristo, Melquisedeque. Está faltando o quê? A primeira vez que apareceu Melquisedeque, apareceu o quê? Dízimo. A primeira vez que apareceu casa de Deus, apareceu o quê? Dízimo. Nós temos o sacerdote segundo Melquisedeque. Nós temos os sacerdotes da lei, hoje, no contexto da igreja. Nós temos a casa de Deus que precisa ser mantida, como Paulo os compara com os sacerdotes do Antigo Testamento. Só está faltando o quê? Dízimo. E a gente mantém a casa de Deus como? Me permita ser irônico. Com as ofertas voluntárias e generosas dos corações do povo de Deus. Os irmãos lembram que eu falei sobre 1 Coríntios 5 hoje? E que Paulo diz, tem algumas pessoas que se dizem irmãos e são, o quê? Começa com A, termina com varentos. 1 Coríntios 5 diz, alguns se dizem irmãos e são avarentos. Vamos manter a igreja pelo coração generoso das pessoas. Na época que eu estava escrevendo um livro, eu conversei com um pastor, lá em Curitiba, e ele me disse isso em lágrimas no almoço. Me disse, pastor, eu estava pregando no culto de domingo à noite, veio a Enel, cortou a luz da igreja. Por quê? Que negligência foi essa? Sabe o que ele me disse? A igreja não tinha dinheiro para pagar mais nem a energia. E foi cortado. Ele me disse isso em lágrimas, meus irmãos. Ele com lágrimas e eu com raiva. Meu pensamento é, isso não é uma igreja não, homem, fecha isso aí. Isso não é uma igreja não, está dando mau testemunho até para o mundo. Não. Que é isso? Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus que ama a igreja? Meus irmãos, temos prazer em estar aqui, ter energia, temos prazer em estar aqui e termos um mínimo de um conforto, temos prazer em estar aqui, estarmos ouvindo a palavra de Deus há horas. Os irmãos sabem quantas horas, quantos anos eu estou me preparando para fazer essa pregação? Quem mantém tudo isso? Vocês, povo de Deus, nós, né? Porque pastor também dá dízimo, né? Então nós mantemos a casa de Deus precisa ser rebela, a casa de Deus precisa de investimentos, a casa de Deus, meus irmãos, precisa ser exemplar e testemunho para este mundo, completamente voltado para si mesmo. Aqui não. Então, o dízimo, meus amados irmãos, é a maneira de nós termos uma condição mínima de conseguir manter a estrutura que se existia no Antigo Testamento e que se exige de nós hoje. Nós temos despesas fixas.
Como paga despesas fixas com entrada completamente variável? Não é oferta, entra nesse mês, não entra no outro. Vamos chamar um pastor para ser nosso pastor na igreja. Aí você diz assim, pastor, venha. E aí você diz, olha, como é que vai ser a questão financeira? Sei não, pastor, cada mês a gente vê aí. Se der, pronto. Se não der um mês que der, vem, mas que não der, a gente não dá. É assim que vocês chamaram? É não, né? Chamaram com entrada fixa, né? Pastor, está aqui. Eu sei que situações acontecem, pandemia, tem variáveis na história. No nosso próprio trabalho tem variáveis. Mas, meus irmãos, se a igreja não tiver entradas que a gente pode contar dos irmãos que trabalham, a gente não consegue nem se planejar, se programar, fazer um orçamento. E como é que a gente identifica os avarentos, se não tem entrada identificável? Meus amados irmãos, estava conversando hoje com minha esposa lá em casa. Até visitante que tiver consciência, ele oferta na igreja. Não é membro, mas vem para a igreja sempre e usufrui de tudo que a igreja dá e faz. Ele não tem nenhuma obrigação. Mas se ele tiver um mínimo de consciência, ele entende, eu também preciso participar. Eu também preciso fazer. Eu sei que quando a gente vai fazer o recolhimento, a gente diz para os nossos visitantes, olha, fiquem à vontade, isso não é uma responsabilidade de vocês. Não é responsabilidade deles mesmo, não. É responsabilidade dos membros da igreja. Mas eles também estão usufruindo de tudo. Você é sempre muito bem-vindo, mas você participa de tudo também conosco. É uma bênção te receber. Seja muito bem-vindo. Mas, se você ama essa igreja, tem sido abençoado por essa igreja, mesmo sem ser membro dessa igreja, abençoe a igreja, para que a igreja continue mais 19 anos, até a volta do Senhor Jesus, para que no próximo ano, na próxima conferência, seja ainda melhor, para que vocês usufruam e consigam ainda mais, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se até um visitante com consciência deve contribuir, imagine você que é membro. Se você é membro, não contribui com a sua igreja. Olha, não use um monte de desculpas, não. Reconheça o teu pecado, a tua avareza, se quebrante diante do Senhor, peça socorro, graça e misericórdia. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não tenho uma boa educação financeira, eu tenho colocado os meus pés pelas mãos, me ajuda a contribuir. Se eu estou desempregado, me dá um trabalho para que eu possa ser bênção e contribuir. Eu quero fazer parte do teu povo. Me ajuda a abençoar uma igreja séria. Meus irmãos, essa igreja, a igreja da fé, é uma igreja séria. Amém? É uma igreja bíblica, é uma igreja séria. Você não está investindo no tigrinho. Você está investindo na igreja de Deus, que é séria. Tenha prazer, alegria em Cristo, dizimar. Desde Abraão, que é o nosso pai na fé, sempre foi um princípio de adoração e gratidão. E continua como princípio de um coração grato diante de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe essa igreja e que as notícias que a gente tiver desta igreja sejam sempre boas notícias. Meus irmãos, sou pastor aqui numa igreja bem próxima, aqui também em Juazeiro, e eu tenho ensinado isso na igreja ano após ano. A vitória de uma igreja nossa é a nossa vitória também. A vitória da igreja da fé, ver a igreja da fé bem, é uma alegria para a igreja Canaã, é um prazer para a nossa igreja. Vamos continuar orando por vocês, e eu peço que os irmãos continuem orando por nós ali na igreja, assim como os nossos membros são sempre bem-vindos a visitar vocês, vocês são sempre bem-vindos também em nossa igreja, e sempre vão ser bem recebidos e estar em casa também, no meio do povo de Deus, como eu tenho sido tão bem recepcionado por vocês, tá bom? Vamos orar e logo em seguida passo a palavra. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder, de maneira bíblica, tratar de assuntos tão sérios, tão valiosos e tão importantes.
Ó Deus, como é bom fazer parte de uma igreja que não é dinheirista, interesseira, uma igreja que está buscando enriquecer sua liderança. Não, ó Deus. A Igreja Batista da Fé é uma igreja responsável, séria e prudente com seus bens. Continua dando a Deus boa mordomia a todos. Que os investimentos possam ser feitos de uma maneira consciente, sempre visando o teu reino e tua glória. Continua abençoando o pastor Alberto, o pastor Hercácio, que essa igreja continue cuidando dos seus pastores, como o pastor Márcio sempre menciona que foi tão bem cuidado aqui. Que, ó Deus, os pastores possam estar fazendo o seu ministério alegres, felizes, sem, ó Deus, terem privações materiais. Cuida do teu povo, Senhor, para que o teu povo cuide dos teus servos e toda a igreja possa colher frutos abençoadores. Obrigado a Deus por me usar nesta conferência e me colocar agora na história dessa igreja como preletor da 19ª conferência de aniversário. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço pelo privilégio e a honra. Amém.